WW de volta, a gente parte agora para 2 blocos para tratar de temas da política internacional e por isso já dou as boas-vindas ao professor Leonardo Trevisan, professor de Relações Internacionais da SPM. Professor, bem-vindo, boa noite. Boa noite a todos. Que bom. Olha, vamos lá, o presidente da França, Emmanuel Macron, decidiu manter o seu primeiro-ministro Gabriel Attal, depois da vitória da coalizão de esquerda no parlamento. A aliança centrista de Macron ficou em segundo lugar e a ultradireita em terceiro. A Priscila Yasbeck conta um pouco do que aconteceu na França neste domingo. Emmanuel Macron pediu a Gabriel Attal para permanecer no cargo para garantir a estabilidade do país. O primeiro-ministro apresentou sua renúncia pela manhã, como havia antecipado que faria no domingo. Mas Attal já havia dito que poderia seguir como interino enquanto a França se prepara para receber o mundo para os Jogos Olímpicos. A coalizão de esquerda ficou com o maior número de assentos, com 182 deputados, e, portanto, espera-se que indique o primeiro-ministro. O centro ficou em segundo lugar, com 163 assentos, e a ultradireita com 143, contrariando as pesquisas e o resultado do primeiro turno, quando o partido de Marine Le Pen ficou na frente. Quando Emmanuel Macron dissolveu a Assembleia Nacional depois da derrota do seu partido nas eleições ao Parlamento Europeu, ele prometeu um grande momento de esclarecimento. Mas agora, até seus aliados dizem que, na verdade, ele criou um grande período de incerteza. Mesmo com a vitória da esquerda, nenhum campo tem a maioria absoluta na Assembleia e há risco de paralisia de pautas e de falta de consenso para a permanência de um primeiro-ministro no cargo. A possibilidade de o campo centrista de Macron formar uma coalizão com a direita tradicional para ultrapassar os assentos da esquerda não está descartada. Isso poderia levar o centro a ganhar a prerrogativa de indicar um primeiro-ministro no lugar da esquerda. Sem a maioria absoluta, a esquerda, portanto, corre o risco de perder a chance de indicar o primeiro-ministro ou ainda de ter a sua indicação derrubada por uma moção de censura. E ainda há um terceiro risco de não conseguir implementar seu programa de campanha, já que com 182 deputados precisaria formar alianças para obter maioria absoluta e nem o centro, muito menos a ultradireita, costumam apoiar as suas pautas. Apesar de ficar em terceiro lugar em assentos, o Reunião Nacional conseguiu o maior número de votos, 8,7 milhões, contra 7 milhões da esquerda e 6,3 milhões do centro. O partido também passou de 89 para 143 deputados, levando a ultradireita ao melhor desempenho desde a Segunda Guerra Mundial. Ao comentar os resultados neste domingo, Marine Le Pen disse que a maré não subiu alto o suficiente, mas continua subindo e a sua vitória só está adiada. Caberá ao centro e à esquerda encontrar uma saída de governabilidade para evitar que o prognóstico da líder de ultradireita se concretize. Professor, gostei de uma frase que diz o seguinte, né? Se o Macron queria esclarecimento, ele conseguiu armar, foi uma grande confusão. Qual o saldo que ele leva para dentro do seu próprio governo com a decisão de destituir a Assembleia e colher esse resultado? Olha, boa noite a todos. Primeiro de tudo, Thaís, a gente precisa prestar atenção numa informação que vocês acabam de dar aí, que eu acho que, de certa forma, esclarece um pouco do que nós estamos falando. A extrema-direita teve 8 milhões de votos. A esquerda teve 7,3 e a direita 6 milhões de votos. Este é um sinal. Este sinal, de alguma forma, faz bastante sentido com a frase atribuída de Marine Le Pen de que a nossa vitória foi apenas adiada. É disso que nós estamos falando. É esse o medo. De algum modo, o antídoto utilizado funcionou no contexto eleitoral, porque ele tinha um pragmatismo muito claro. Quem é que abria lugar? Dava para ver. Segundo, terceiro, sai o terceiro se for da direita, se a esquerda tiver mais votos e assim por diante. Funcionou. Esta equação, esse método, e vamos dizer desta forma, esta manobra da Frente Republicana não está funcionando na formação do gabinete. Esse é o ponto. Se nós tivermos um ano de instabilidade, como está previsto por a maioria dos analistas, daqui a um ano, em junho, Macron terá que convocar uma nova Assembleia, uma nova eleição para uma nova Assembleia. Isso significará que esses 8 milhões de votos, a quanto eles vão? Porque, veja bem, né? Ela tem 143 assentos, mas teve 8 milhões de votos.
É o mesmo fenômeno, por exemplo, da extrema-direita na Inglaterra. Teve 14% dos votos e 5 assentos. É um problema de acomodação. Quando chegar na eleição de fato, que é a eleição que conta, a eleição presidencial, esse peso vai estar presente. Se você tiver um ano de tumultos, um ano de confusão, para usar a expressão que foi usada, isso só carreará votos e só arranjará votos para a extrema-direita. É este o receio. Está muito difícil, há uma forte incompatibilidade programática entre aquilo que a esquerda sugere e aquilo que o centro-direita sugere. Há poucos pontos de aproximação. Vamos a um dado único que serve para a gente falar do que a gente está, do tamanho da encrenca que nós estamos falando. Um instituto bastante respeitado na França, o IPRAF, que é um instituto de mede tendências de governo, custos de governo, estima o gasto, olha o número, para colocar em prática o governo de esquerda de 160 bilhões de euros. Isso levaria de imediato o déficit fiscal para mais de 7%. Sim. É exatamente o contrário daquilo tudo que se imaginava. As agências de classificação de risco já soltaram, inclusive, notas hoje dizendo, olha, problema fiscal na França é uma ameaça real, né, da consolidação e do equilíbrio fiscal da França. Jussara, como é que o governo brasileiro está acompanhando? Nós vimos ontem a reação do presidente Lula, enaltecendo, dando parabéns pela vitória e tudo mais, mas a realidade é muito mais dura, como o professor acabou de nos chamar a atenção aqui. É isso, Thaís. Ontem, logo depois ali dos resultados, fui falar com algumas fontes da área diplomática e eles confessaram, né? Foi realmente foi surpreendente. Não dá para ficar tranquilo, porque exatamente o que se sabe é uma vitória temporária, mas que ela não esconde o avanço da direita, da ultradireita também na França. Então, aí tem essa preocupação. Qual é o grande temor? É que a direita, né, e a extrema-direita ganhando mais espaço na França é diferente das relações que, por exemplo, o bolsonarismo tem em outros, por exemplo, na Hungria, que é um fator ali que sempre foi um elo entre bolsonarismo e Europa. Se a França chega, se a extrema-direita, a ultradireita chega ao poder, tem uma grande preocupação, há um temor do governo brasileiro dessas conexões entre a direita brasileira e esses grupos franceses. Bem, eu queria aproveitar e fazer uma pergunta para o professor, justamente baseado no que o presidente Lula disse ontem. Ele disse o seguinte, que as forças políticas da França se uniram contra o extremismo, mas ele disse também que devem servir de inspiração para a América do Sul. Dá para tirar lição disso? E o Brasil, especificamente, está preparado para essa reação? Esse ponto é interessante, né? O que é que exatamente o presidente Lula quis dizer com um modelo para a América Latina? Talvez a gente tenha que pensar em termos, sabe, da questão da frente republicana. O presidente Lula, ao contrário do que a gente se capta de sinais, ele pretende fazer uma reconstrução, vamos ouvir bem essa expressão, o presidente Lula pretende fazer uma reconstrução da centro-direita no Brasil. É exatamente essa a função de uma presença como a do Alckmin, de Tebet e até mesmo da política econômica de Haddad. O problema é que ele enfrenta uma enorme dificuldade. E a enorme dificuldade para construir um centro democrático não é diferente da realidade francesa. Observe que a nossa discussão aqui, como disse a Thaís, a nossa discussão aqui é déficit fiscal. É onde arranjar o dinheiro de alguma forma, de uma forma equilibrada. Porque se nós falarmos de gastos de qualquer forma, é bom gastar porque o social cresce, nós temos um custo nesse processo. É disso que nós estamos falando. Talvez, de algum modo, o presidente Lula, quando disse isso é um modelo para a América do Sul, ele está percebendo exatamente o quanto dói você ter um governo sem uma posição de equilíbrio fiscal. É disto que a França vai padecer, não há dúvida alguma. A Comissão Europeia sabe exatamente
que o risco maior é da França estourar ainda mais, não esquecemos, é 5,5% o déficit fiscal, da França estourar ainda mais esse déficit. Ela já está acima, esse déficit cresceu muito na pandemia, não conseguiu voltar, está bem acima do que estipula a Comunidade Europeia, a zona do euro, de 3% de déficit. Irajá, o debate aqui, a gente tem caminhado entre tentar redefinir o que quer dizer direita, esquerda, extrema-direita, extrema-esquerda. A Cristiane Amanpour, nossa âncora da CNN Internacional, fez uma entrevista com a Marine Le Pen, perguntando para ela sobre as pautas da extrema-direita, e Marine Le Pen disse, olha, esse nome é preconceituoso e tal, rejeitando o nome da extrema-direita, e esse passou assim o debate paralelo ao que aconteceu na França. Como é que você enxerga esse debate acontecendo aqui no Brasil? Thaís, há uma tentativa exatamente de se normalizar algumas pautas, dados os problemas que a França e a Europa como um todo enfrentam. Há respostas reacionárias em relação a problemas, sim, verdadeiros, como, por exemplo, a imigração. É um problema? Em alguns momentos, sim, é um problema. Só que há uma resposta completamente inflacionada por alguns grupos mais extremados, sim, da extrema-direita, cujo rótulo, sim, Marine Le Pen quer se afastar nesse momento porque não pega bem, né? A gente vê esse movimento acontecendo aqui no Brasil também, políticos de extrema-direita dizendo-se de direita, né? Então, há essa estratégia de se normalizar um discurso que muitas vezes é pautado exatamente no desespero ou em problemas sociais que uma nação enfrenta. Agora, você falou desse espectro político todo, Thaís. A gente vê, né, essa divisão entre extrema-direita, direita, centro e esquerda na França. O que o presidente Emmanuel Macron mais precisaria nesse momento, na verdade, era de um centrão, né? Porque ele vai ter uma dificuldade muito grande para governar. Liga para o Arthur Lira, porque daí ele vai saber como fazer, né? Mas a dificuldade, ela está posta, foi uma aposta muito arriscada por parte do presidente francês em convocar essas eleições. Agora, de fato, a resposta, ela deu meio certo, porque apesar de ele conseguir barrar o avanço da extrema-direita no parlamento francês, Macron agora vai tentar costurar essa aliança, porque a gente vê uma divisão muito clara. E apesar da derrota, Thaís, como disse o professor, foi perfeita a colocação dele, as cadeiras do partido de extrema-direita avançaram de 88 para 143. Claro, não, eles cresceram para todos os lados. Professor, para fechar esse bloco falando de França, para onde vai esse debate entre direita e esquerda? Norberto Bobbio, que escreveu, né, o clássico para ensinar a gente a diferença entre um lado e o outro, deve estar se revirando lá onde ele quer que ele esteja. Foi bom você ter lembrado do Norberto Bobbio do seu dicionário. Alguém precisa escrever um outro dicionário sobre a pós-globalização, né? Então, depois da globalização, o mundo de alguma forma ganhou outras marcas, né? Deve ter sido muito curioso, né? Nessa entrevista da CNN Internacional, a Marine Le Pen diz, olha, eu não quero ser taxada de extrema-direita. Como é que é? Né? O Irajá foi claríssimo, né? Escuta, como é que vocês inflacionam o problema da imigração? Quando nós falamos de imigração na França e todo esse estardalhaço, nós estamos falando, sabe de quanto? Vamos aos números. A quantidade de imigrantes na França, dessa população, é 8%, em 68 milhões de pessoas. Não é para ter esse problema todo que se imagina. Não tem essa feição. A imigração é só um fato desse processo. Sabe, a Jussara tocou num ponto que me parece interessante para onde vai a França, né? Existe, vamos dizer desta forma, né? A ultradireita, principalmente de Marine Le Pen, tomou aquilo, né, que a minha filha chama de um banho de loja. Pai, vou tomar um banho de loja. Exatamente isso. Ela tomou um banho de loja e saiu dali absolutamente repaginada. Eu não sei o quanto está repaginada os seus princípios e principalmente os seus objetivos. Para fechar, vamos só a eles, aos objetivos. Quando a extrema-direita apresenta um projeto, um programa que é igualzinho da extrema-esquerda para inflacionar aumento de salário, corta aposentadoria, subsídio de toda parte,
Ela sabe perfeitamente o que vai acontecer. Vai haver um salto brutal no déficit público. A União Europeia tem regras e ela vai dizer: a França escapou das regras. É isto que Marine Le Pen quer. Marine Le Pen quer exatamente a punição da Europa sobre a França, porque será a questão mais perfeita para ela poder dizer: a Europa não funciona, que é o seu objetivo máximo. Professor, muito obrigada pelo fechamento desse bloco aqui sobre a França. A gente aprende muito. Olha, vamos fazer o seguinte, nós vamos continuar falando de política internacional, mas agora sobre Joe Biden e a sua resistência em se manter como candidato. Ele escreveu uma carta aos deputados democratas recusando pedidos para desistir da sua candidatura. A gente volta já.